Olá, meus queridos amigos, meus amados irmãos, aqui Pastor Sinésio e o Pão Nosso de Cada Dia, a nossa reflexão diária na Palavra de Deus, que você tem acompanhado aí há tanto tempo. E lembrando que esse é um quadro do nosso canal, do seu canal, A Palavra Responde. A Bíblia, a doutrina das Escrituras. Nessas 2 semanas, esse será o foco das nossas meditações aqui no Pão Nosso de Cada Dia. Não só meditação, mas aqui um mini estudo, um mini curso falando de bibliologia. Por quê, queridos? Porque nós estamos vivendo alguns dias conturbados aí, com pessoas falando que a Bíblia precisa ser atualizada, e isso gera muita dúvida no coração, na mente de muitos cristãos. Outros não se abalam, porque sabem muito bem naquilo que eles creem. No entanto, gera confusão, tanto dentro da igreja quanto fora. E aí está o grande prejuízo, né? Quando pessoas de fora, olhando para esse cenário, para essa discussão toda, em vez de se aproximar do Evangelho, criam uma barreira em relação ao Evangelho, uma barreira em relação à igreja e, o que é pior, uma barreira em relação ao Senhor Jesus Cristo. Não vou entrar aqui nas polêmicas, nas controvérsias, não vou citar nome de ninguém, nem quero entrar no mérito de algumas questões. O que eu quero fazer aqui é municiar aqueles que não têm conhecimento do que seja a Bíblia, não o conteúdo, mas da Bíblia em si, o que ela é, por que ela é a palavra de Deus, por que ela é chamada de Escritura Sagrada, ela é de fato sagrada, o que comprova isso? Esses elementos eu quero conversar com aqueles que não têm essas informações, porque a nossa igreja de hoje, a maioria delas, infelizmente, é muito raso nessa questão, ou porque alguns precisam relembrar esses fatos e todos, estando com as informações niveladas acerca das Escrituras, possamos responder, como diz o apóstolo Pedro, em 1 Pedro 3,15, responder a qualquer um a razão da nossa esperança, estando pronto para fazer isso com sabedoria, com conhecimento e com a unção do Espírito Santo de Deus. Então, 2 semanas falando sobre a doutrina das Escrituras. Venha comigo, acompanhe no nosso canal. Se você perder alguma aula, se faltar algum dia, não tem problema. Você pode acessar, rever, você pode baixar os vídeos de repente, para você estudar de maneira mais livre na sua casa e assim por diante. Texto base da nossa reflexão, aula de hoje, é o livro de Êxodo, capítulo 34, versos 27 e 28. O Senhor disse mais o Senhor a Moisés: escreve essas palavras, porque conforme o teor dessas palavras tenho feito pacto contigo e com Israel. E Moisés esteve ali com o Senhor 40 dias e 40 noites. Não comeu pão, nem bebeu água, e escreveu nas tábuas as palavras do pacto, os 10 mandamentos. Estamos quase chegando ao final do nosso curso. Hoje é dia de falar sobre o tema a Bíblia e como ela chegou até nós. Já vimos a introdução, a estrutura, características de autores, conteúdo, autoridade da Bíblia. Já falamos sobre a relação entre o Espírito Santo e as Escrituras. Na tela estão os nossos canais, Você pode interagir conosco aqui nesses dias, não somente em relação a esse tema, mas em qualquer outro que você queira perguntar, tirar uma dúvida e assim por diante. Use o YouTube, use o nosso portal, a Palavra Responde, use o Facebook. Os links estão aí na sua tela. Escolha aquilo que mais lhe convém e fale conosco. Na aula de hoje nós temos 7 tópicos a serem tratados. A Bíblia, e como chegou até nós, uma história fascinante. Os materiais utilizados nos escritos antigos, os instrumentos antigos da escrita, os manuscritos, as versões, os rolos do Mar Morto e os papiros. Queridos, essa é uma história, como eu coloquei já de imediato aí, longa e fascinante. Quando você vai estudar tudo o que ocorreu para que a Bíblia estivesse em nossas mãos hoje, do jeito que ela é, você fica assim realmente maravilhado de ver
E o milagre da Bíblia não foi só a unidade na diversidade, não foi só a inspiração de homens completamente diferentes. Não, tem muito mais que isso. Tem o milagre da preservação, o milagre da transmissão e muitas outras coisas. A Bíblia chegou até nós começando com os manuscritos originais, ou chamados autógrafos, né? É outro nome que eles recebem. E a princípio, a crítica bíblica, os céticos aí, né, os acadêmicos, duvidavam que Moisés pudesse ter escrito a Bíblia. Por quê? Porque eles entendiam que não havia escrita naquele período por volta de 1500 a.C. No entanto, a ciência da arqueologia derrubou isso por terra. Como? Ao comprovar que entre os sumérios, babilônios e egípcios, a escrita já era praticada há mais de 4.000 anos antes de Cristo. Os materiais utilizados, né, nos escritos antigos. Temos vários materiais, vou mostrar alguns para vocês aqui. O mais rústico, podemos dizer, eram as pedras, né? Pedra que é usada no Egito, na Babilônia, usadas em Israel. Por quê? Porque nós tivemos as tábuas da lei, e eram tábuas de pedra, né? Isso é muito claro no Velho Testamento. E tem ainda essa relíquia, outra aqui, descoberta pelos arqueólogos, que é a Pedra Moabita. Um documento importantíssimo que comprova vários fatos da Bíblia, inclusive. Temos também a argila, muito usada na Síria e na Babilônia. Eram feitos de argila os famosos tabletes escritos, né, em linguagem cuneiforme. Tem um exemplo na tela para vocês, que são muito pesquisados, muito estudados, né, pelos arqueólogos. Madeira. Os gregos usavam madeira, né, também para escrever. Essa tábua que você está vendo aí na tela é um achado arqueológico que tem informações do ano 52 depois de Cristo. Olha quão antigo é este documento, e nele haveria então a primeira referência à cidade de Londres. Os israelitas usavam tábuas, porém em menor número. Temos duas citações na Bíblia de uso de tábua: Isaías 38 e Abacuque 2:2. O couro. O couro também era usado pelos israelitas, né? Tanto que o Talmud ele só podia ser escrito em couro, né, de peles de animais. Então era outro material, e tem aí um exemplo também na sua tela. Papiro, muito famoso, muito conhecido, e podemos afirmar que quase todo o Novo Testamento foi escrito nesse material. O papiro era uma espécie de papel, né, até que vai dar origem até a palavra, feito a partir de uma planta egípcia, que era cortada assim em finas camadas. Essas camadas eram prensadas, entrelaçadas, tratadas em água, até formar-se as folhas onde eram então produzidos os escritos. Eu tive a oportunidade de assistir esse processo ao vivo, uma das vezes que eu estive no Egito. O pergaminho, também muito conhecido, né, dos estudiosos da Bíblia e dos materiais antigos. O pergaminho ele surgiu em função do trabalho de um rei chamado Eumenes II, da cidade de Pérgamo. O que aconteceu? Este rei queria organizar a sua biblioteca, e o material que ele usava, básico, era o papiro, que nós acabamos de ver. Mas o Egito, que era o grande produtor de papiro, cortou, né, o fornecimento para Pérgamo. Então ele precisou desenvolver um outro material a partir de peles de animais. Ele desenvolveu dois na realidade: o velino, que era feito com peles de antílopes, e havia o pergaminho feito com pele de ovelhas e cabras. Tá? E aí começa então o uso desse material, que vai suplantar os do papiro, inclusive a partir do século IV. Os principais manuscritos antigos da Bíblia estão em pergaminho. E como era escrito, né? Quais os instrumentos antigos da escrita? Nós temos a questão da tinta e da pena. Em relação à tinta, haviam dois tipos. Havia uma tinta negra, feita de fuligem, fumo e cola. E também os essênios, né? Aquela comunidade judaica que era bem restrita no seu contato com a sociedade, eles usavam ossos queimados e azeite. E ambos os casos aqui com um resultado muito bom de preservação, inclusive.
Como escreviam? Com penas feitas de talos de grama, né? Aqueles talos ocos de grama, capim, ou bambu que era cortado assim, uma forma de ponta, né? Que acabou dando origem às penas modernas. Os manuscritos. Esse título ele é restrito àquelas cópias da Bíblia feitas no mesmo idioma em que foram originalmente escritas, ou seja, temos manuscritos do Antigo Testamento na língua hebraica e manuscritos do Novo Testamento na língua grega. Em 1455, quando foi impressa a primeira Bíblia, depois de Gutenberg então inventar a imprensa, haviam mais de 2.000 manuscritos nas mãos de certos letrados. Hoje, existem cerca de 4.500 manuscritos do Novo Testamento. Qual a importância disso? Esse número de cópias, queridos, de documentos antigos a respeito do Novo Testamento, conferem a ele um grau de autenticidade enorme. É uma evidência mais que necessária para comprovar que o Novo Testamento é autêntico, é verdadeiro, que ele relata de fato eventos e pessoas que existiram na nossa história. Alguns testes são feitos com documentos antigos e eles examinam esse número de cópias. Nenhum documento antigo tem cópias antigas, manuscritos antigos, como tem o Novo Testamento, como tem as Escrituras Sagradas. Isso é maravilhoso, isso é muito bom. Tipos de manuscrito, Nós temos aí diversos tipos de manuscritos antigos. Um deles é chamado códice. O que era o códice? Ele é um manuscrito em forma de livro, no caso, e não em forma de rolo, como eu mostrei na imagem para vocês algumas telas atrás. Por volta do século I, século II depois de Cristo, as folhas de material de escrita foram juntadas na forma de livro, ao invés de uni-las lado a lado para fazer um rolo. Aí na tela tem um exemplo para vocês do maior tesouro escrito do mundo. Ele é assim considerado. Ele é o Códice Sinaítico. Ele contém praticamente todo o Novo Testamento, um documento antiquíssimo, raro e valiosíssimo. Os manuscritos estão divididos em duas classes, por assim dizer. Nós temos os manuscritos unciais e os cursivos. Os unciais eram chamados por serem escritos em letras grandes, maiúscula, tudo maiúsculo, sem espaço, sem divisão, sem nada. Ele é um bloco, é até estranho de você olhar, fica difícil de ler, inclusive. Eles são os mais antigos. Os cursivos vieram mais tarde, E por que esse nome? Porque já não, eles abandonaram aquele formato quadrado de letras, tudo maiúsculo, e era escrito mais em letras à mão. Os mais antigos são do século X até o século XV. Interessante ainda afirmar que nós temos apenas 300 manuscritos unciais e os demais, os 4.200 que existem hoje, como eu mencionei, são todos cursivos. Depois dos manuscritos, a próxima forma mais importante das escrituras são as versões. Nós temos um número muito grande de versões na antiguidade, ou seja, a Bíblia foi traduzida do grego e traduzida do hebraico, para outros idiomas. No entanto, 4 versões se destacam na história. Uma delas eu já falei um pouquinho em aulas anteriores, é a Septuaginta, aquela versão feita do Velho Testamento hebraico para o grego a pedido de Ptolomeu Filadelfo em 250 a.C. Uma versão muito importante, base para traduções até o dia de hoje. Depois veio o Pentateuco Samaritano, as versões siríacas, as versões latinas. Quando falo em versão latina, é importante dizer que não estou me referindo ao continente, mas aos idiomas latinos. Os rolos do Mar Morto. Eu vou começar pelo último item aí. É uma das maiores descobertas arqueológicas do século XX. Uma descoberta de 350 rolos de escritos bíblicos, dentre eles o livro do profeta Isaías, praticamente completo, descobertos em 1947 por um jovem pastor de cabras, numa caverna perto do lado norte do Mar Morto. Eu tive o privilégio de estar ali em Qumran 2 vezes.
e ver de muito perto onde ficam essas cavernas. Queridos, e aqui a gente vê outro milagre. Por que outro milagre? Porque esses rolos ficaram perdidos quase 2000 anos ou mais. E esses rolos confirmaram que tudo que está escrito na Bíblia hoje, nas nossas versões hoje, 2000 anos depois, estão de acordo com os originais. Um milagre de Deus, né? Sem dúvida, para comprovar o que a Bíblia ela é verdadeira, ela é autêntica, ela é a palavra de Deus. Falamos um pouquinho sobre os papiros, só complementando a informação. Muitas descobertas foram feitas, né, de papiros. Em 1931, portanto, não tanto tempo atrás assim, foram achadas uma quantidade enorme de papiros nas tumbas do Egito. E eles chamaram muita atenção de estudiosos e pesquisadores. Parte deles, ou a maior parte deles, ficou na mão de um colecionador muito famoso e renomado chamado A. Chester Beach, ou Beach, não sei como você pronuncia esse nome aqui. Tanto é que esses papiros ganharam o nome desse colecionador. Outra parte deles estão na Universidade de Michigan ou nas mãos de particulares. Porém, o papiro mais famoso do mundo é conhecido como Fragmento de John Hylands. Ele é muito pequeno, ou seja, ele tem quase 40 centímetros de comprimento e quase 7 de altura. Ele é pequeno, no entanto, reconhecido como o mais antigo documento de qualquer parte do Novo Testamento. Terminamos então a nossa aula de hoje falando sobre a Bíblia e como ela chegou até nós. Vimos introdução, estrutura, características, autores e símbolos, conteúdo, autores da Bíblia, o seu relacionamento o relacionamento do Espírito Santo com as Escrituras. Próxima aula falaremos sobre o cânon sagrado. Pai eterno, em nome de Jesus, Pai, nós te louvamos mais uma vez. Mais um dia o Senhor permite em nossas vidas, mais um dia estamos aqui, dada a sua provisão, proteção. Mais um dia agradecemos pela nossa casa, pelo nosso trabalho, pela nossa família, Senhor. Pela nossa igreja também, Pai eterno. Querido Deus, nós queremos te louvar hoje, te agradecer especialmente por ver o cuidado, os milagres e tudo que o Senhor fez. Para que nós tivéssemos nas nossas mãos hoje a tua palavra que começou a ser escrita tanto tempo atrás, que foi escrita de uma maneira tão diversa, mas que mostra uma unidade sobrenatural, Pai. Obrigado por guardar isso, Deus. Como é gostoso ver as maneiras como o Senhor guardou. Como é bom ver hoje que a ciência, Deus, a arqueologia e outras áreas de estudos aí, de documentos antigos, eles não têm como negar que a tua palavra é o livro mais bem evidenciado do mundo, meu Deus. Muito obrigado por isso, Senhor. Pai, coloco mais uma vez no teu altar a vida dos teus filhos, a família de cada um deles. Tu conheces, Pai, os problemas, as dificuldades de cada lar. E eu peço a tua provisão, Senhor. Provisão no sentido material, provisão no sentido emocional, restauração, libertação, onde existem aqueles problemas, Pai, com vícios, às vezes de cônjuges, até mesmo de filhos ou de outros parentes, meu Deus eterno. Em nome de Jesus, guarda cada um, Deus. Abençoa o trabalho, abençoa os estudos, Deus. Traz saúde sobre cada casa, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Por tudo isso nós oramos hoje, Pai. Amém. Amém. Terminamos aqui a nossa reflexão. Como sempre, né, temos os nossos recadinhos aí, queridos. Não deixe de assistir, não deixe de ver. São maneiras que você pode ter contato conosco, nos ajudar, nos abençoar até, em alguns casos, sendo abençoado. Por quê? Porque muitas coisas que nós apresentamos aqui são materiais que você pode adquirir. Conheça também aqueles que têm já nos ajudado aqui, os nossos patrocinadores, né, no caso. Deus abençoe e até a próxima, se Deus quiser.
E aqui estão os nossos parceiros, né? Aqueles que nos ajudam a manter este ministério, algo que você também pode fazer. E quem são eles? VNC Studio, Mono Brown e Ebenezer Contabilidade. Trabalhos aí de estúdio, produções que você precise, né, para o estúdio, para um vídeo, uma mídia, um logo e coisa desse tipo. Mono Brown, browns deliciosos, né, variados, e a Ebenezer, que oferece contabilidade para você e para a sua empresa. Os links estão aí na tela. Verifique e veja como os nossos parceiros também podem ajudar você e muito.